Muito boa noite. Gente, eu prometi pra mim duas coisas que acontecem comigo. Uma, eu me empolgo muito quando eu vejo as pessoas entrando na live, parece que estão tipo chegando na minha casa. Então, eu prometi que hoje eu vou fingir e não vou cumprimentar ninguém, tá? Então, não é pessoal. Eu fico muito feliz, muito animada, mas essa live vai ficar gravada e quem já está acostumado a me ver em live, eu fico muito, muito empolgada quando vai entrando todo mundo. Então, eu vou fazer a fina e não vou fazer um estardalhaço quando as pessoas entrarem. E outra coisa que acontece comigo, porque eu também, né, transbordo, eu fico querendo acenar aqui para as pessoas, aí eu viro a tela, entendeu? Aí dá uma confusão, a câmera treme. Então, eu prometi para mim que eu vou me segurar, gente. Então, vocês me ajudem, mas assim, tamo aí, tamo junto, tá? Quando necessitar aqui também da âncora de vocês, vocês falem comigo, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Essa modernidade aqui de telefone, que o mesmo cabinho do carregador é do microfone, arrasa com a gente. Se vocês não estiverem me ouvindo bem, sinaliza aí que eu vou ter que colocar o outro fone. Galera, então assim, eu vou começar falando, tá? Que bom, Carmencita, obrigada. Outra coisa também que sempre acontece, eu prometo, quem é aí as mandalinas ocupadas, eu prometo que são. Eu sempre acho que eu vou falar em 10 minutos, sabe? As coisas. E aí, às vezes, o Instagram me cancela porque passa de 1 hora. Então, assim, eu vou também me conter nesse sentido, entendeu? Vamos fazer lives mais curtas, tipo, mais curtas, uns 40 minutos, tá? Para que fique sustentável. E depois também como é live dividida, né, ao longo da semana toda, para também não ficar uma coisa muito grande, né? Então, gente, o que eu separei hoje pra gente, na verdade, começando do começo, né? Quem se inscreveu lá no questionáriozinho que eu deixei no link da bio, para quem quisesse ser notificado dessas lives, ainda tá lá, tá no ar. Se você quiser, deixa seu e-mail, porque essas lives terão horários variados, né? Eu sou uma pessoa idosa, então eu não aguento fazer live muito tarde, como mando figurino da sociedade Instagrammer, mas para muita gente é melhor ser live à noite. Então, eu vou me esforçar, vou trazer a juventude que habita em mim para fazer lives mais tarde. Mas também vou fazer lives mais cedo, lives no horário do almoço. Adoro uma live no horário do almoço, gente, assim, é uma alegriazinha. Mas eu sei que tem muita gente que fica no trabalho e tudo mais. De qualquer forma, essas lives terão horários diversos. Então, por isso que eu fiz esse esquema de deixar um questionáriozinho lá no link da bio para você deixar seu e-mail se você quiser ser notificado, tá? Notificada. Também vou avisar lá pelo Telegram, enfim, a gente vai estar aqui se acompanhando, tá? E então, como eu coloquei no questionáriozinho lá, eu resolvi apelidar essa série de lives de Trabalhando na Nova Era. Fiquei lá queimando um pouquinho, né, os neurônios para poder trazer um nome, né? E alguém se ligou do porquê desse nome? Alguém acha estranho? Alguém tem alguma dúvida? Vai falando aí comigo, hein, gente, para eu não me sentir sozinha, tá? Eu resolvi dar esse nome, gente, justamente porque tem muitas inquietações, né? A gente levanta, né, muita inquietação hoje em dia com relação a isso de trabalho, propósito, carreira, para onde vou, quem eu sou, né? Tem um pouco isso, né? Eu acredito muito que a gente atrai também o que a gente não só reverbera, mas também às vezes o que a gente já passou, né, ou tem como experiência. Então, eu percebo que chega até mim muitas pessoas, não só pela nutrição, mas também com Theta Healing, muitas alunas minhas de yoga acabam chegando numa crise disso, assim, de trabalho, de profissão, de carreira, essa busca, né, essa dúvida pelo tal do propósito. E teve uma época que eu até brincava, né? Eu falava que a minha especialidade é atender pessoas no retorno de Saturno, porque dá aquela chacoalhada. E eu, gente, eu adoro participar da chacoalhada. Na verdade, eu sou aquela pessoa que eu gosto de dar a chacoalhada, inclusive, né? Porque não tem coisa pior do que a gente ver que a pessoa tá ali triste, tá estagnada, tá com seus talentos ali retidos, sabe? Não consegue brilhar. E eu não estou falando nem só de financeiro, não, né? Às vezes tem tudo isso e ainda tem o fator dinheiro, né? Que ganha mal.
mas às vezes até mesmo a pessoa ganha bem, é tipo bem sucedida ali no cargo, né, no posto, na empresa, no trabalho, mas é completamente triste, né? É completamente fica ali naquele cachorro correndo atrás do rabo, né? Sabendo que pode fazer algo maior, sabendo que pode ser, né, alguém melhor, né, em termos de mundo, enfim. Então, essas chacoalhadas, né, é o famoso nova era, né? Há uns anos, assim, a gente não ouvia as pessoas se perguntarem, né, sobre propósito, sobre como é que eu posso ser melhor, né? A gente ia lá e fazia, né? A gente, né? Vou pegar aqui o exemplo dos meus pais, né? Mas eu vou contar a minha história porque eu também fui lá e fiz. Mas a gente tem a gente foi ensinado, né, a querer ir atrás do seguro, do certo, do garantido ali, né, que era mais ou menos um script. E aí de uns anos para cá, o que de acordo com a astrologia, né, a gente chama de era de Aquário, e aí surgiu esse nome também, né, de nova era. Então, de uns anos para cá, a gente começou a ser questionado disso, né? A gente começou a falar, a ver, a ouvir, né, sobre isso de propósito, de talento, de sentir essa necessidade de deixar ali a sua assinatura, né, de colocar ali a sua marca. Então, acaba que com as ferramentas que eu trabalho, eu consigo dar essa chacoalhada também, né? Consigo ajudar nesse processo. E eu acredito muito que, independente do que você faça, essa live, essa série de lives, esse papo, não é para dizer o que é certo e errado. Não tem certo e errado. Tem o seu autoconhecimento, né? Tem você, tem o que funciona para você. Não é errado você ser freelancer e não é errado você ser servidor público. Não tem certo e errado. Tem o sapato que cabe em você, né? Mas é o que eu falo, só a gente sabe aonde o sapato aperta. Ou então é aquele esquema assim, quando você vai deitar a cabeça no travesseiro e volta tudo. Então é o que eu falo, só você para saber o que está passando na sua cabeça quando você deita no travesseiro. E eu acredito muito, e justamente com esses trabalhos, né, com as pessoas, acaba que foram chegando muito com essa demanda para mim, né? E com essas ferramentas que a gente consegue pelo menos entender a nossa particularidade, né? Eu fui entendendo muito isso, assim, que muito além disso, de certo e errado, o que é melhor, o que é pior, né? Tem o que funciona para você. E aí eu vou contar um pouquinho como é que para mim, né, isso aconteceu, assim. Por que que hoje eu tô aqui, né? Isso aqui é muito nova era, né? Domingo à noite a gente está aqui se olhando, né, se vendo numa tela, conversando algumas coisas, né? Ou então a própria newsletter que eu mando, né, a última que eu mandei contando lá alguns pontinhos da história. Então, é essa chacoalhada, né? Essa facilidade que a gente tem é, de chacoalhar, né, de falar sobre essas coisas, de compartilhar. Então, esse nosso momento, essa tal dessa era de Aquário, é muito desse compartilhar, né? É muito a gente conectar com as pessoas através das nossas histórias, né? Então, de novo, não tem certo e errado. A minha história não é certa e ela não vai servir de nada para você, a não ser que você queira tirar algum ponto interessante dela, né? Algum insight dela. Então, isso é que é muito rico. Todo e qualquer palestra, todo e qualquer curso, todo e qualquer livro tenta tirar o máximo de pontos, insights e conexões para você encaixar na sua história. Porque nunca vai ter o garantido. Foi o que eu mandei na última newsletter. Ninguém vai chegar e vai falar para você, toma, ó, isso aqui que você tem que fazer. Ou então, toma, isso aqui é o seu propósito, sabe? Não existe isso. É você conectando os seus pontos. E aí, na minha vida, o que que aconteceu? Óbvio que quando eu terminei a minha faculdade, né, quando eu terminei a minha formação, eu já queria aquele primeiro emprego, né, o tão sonhado primeiro emprego. E eu tinha feito um estágio que eu tinha amado muito numa empresa aqui no Rio, né? Quem leu a última newsletter, eu não sei quem está aí na live, quem leu, vai entender um pouquinho o gancho que eu fiz, né, e a continuidade que vai ter, né, da newsletter. Mas logo depois que eu cheguei, aportei aqui de volta, né, com aquele meu origami de frustração no bolso, que a minha faculdade tinha entrado em greve, enfim, eu estava terminando aquele intercâmbio, estava cheia de coisa na cabeça, tinha expandido, assim, a vida. Então, eu cheguei cheia de gás, cheia de vontade, né, para terminar a faculdade, para começar as minhas experiências. E aí eu fiz um estágio muito maravilhoso, que era muito fora da curva, o que era, né, na área de nutrição.
E eu me sentia muito contemplada, né? Naquele estágio, naquele lugar, eu me sentia ali conseguindo colocar a minha criatividade para fora, sabe? Colocar outras potências para fora. E era muito dinâmico, era muito divertido. Então, aquilo me nutriu muito até eu terminar a faculdade e, óbvio, querer o tão sonhado e desejado primeiro emprego. Era tipo assim, meta da vida era aquilo. Eu sou filha de pais que trabalharam a vida inteira em emprego, né, em grandes empresas, emprego público, em bancos, né? Ambos são aposentados, né, por banco. Então, assim, eu ia falar que eu vi meus pais trabalhando a vida inteira, assim, vi, mas não vi, porque era isso. Meus pais iam trabalhar, ficavam fora de casa o dia inteiro e, óbvio, né, com muita gratidão, deram tudo, né, para mim e para o meu irmão necessário, mas deram a vida deles, né, não viveram a vida deles. Foram mais de 30 anos naquele trabalho completamente sistematizado, burocratizado, às custas de doenças, às custas de remédios, depressão, síndrome do pânico, ler, tudo mais, tensão, assaltos, né? Porque banco é você viver em constante tensão, você não tem um segundo. Eu lembro que às vezes eu ia visitar minha mãe no horário do almoço dela e era aquela tensão. Então, a qualquer momento, o carro forte podia parar ali fora e podia ter um assalto. Eu estava lá indo visitar minha mãe, sabe? Então, foi nesse esquema que eu cresci. Então, para mim, esse era o certo. Para mim, a carteira assinada, eu precisava ir atrás da minha primeira carteira assinada, né? Eu queria ter ali a garantia do meu emprego também, né? Eu queria dar certo, né? Tipo, terminei a faculdade e agora eu preciso deslanchar, preciso fazer o meu, preciso de fato ganhar o meu dinheiro. Já tinha experimentado ali o saborzinho da energia, né? De movimentar a energia, dinheiro ao longo da faculdade e depois no estágio também. E aí eu terminei a faculdade e veio aquele grande vazio, né? Aquele momento, né? Aquela espera. É o desemprego compulsório, né? Que você fica aquele cri, 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 cri. Eu queria muito continuar na empresa que eu estagiava, né? Que eu tinha estagiado. Eles também queriam que eu continuasse, mas não tinha vaga. Em nenhum lugar tinha vaga. E eles super me deixaram de stand-by, né? Do tipo, segura aí, segura a onda que vai rolar, né? Que vai surgir. E aí, esse vai rolar, vai surgir, gente. Você imagina, para uma pessoa como eu, quem me acompanha aqui na Mandala, quem está aqui que me conhece mais pessoalmente, sabe que isso aqui é um furacão, né? Então, eu lembro que minha mãe brincava, vai ler bula de remédio para se distrair, sabe? Então, eu tô sempre que eu gosto de estar nesse modo produção, né? Eu gosto de estar ativa. E aí, nesse momento, nesse grande vazio desses 6 meses, onde eu esperei, assim, a melhor coisa da minha vida, né? Que eu queria aquela vaga, daquele emprego, aquela carteira. E aí, enfim, passou esse intervalo, depois eu volto nele, guarda aí, né? Guarda para você que eu depois vou voltar. Fui então chamada para o meu primeiro emprego, a tão sonhada carteira assinada, ali o certinho, de segunda a sexta, papapá, pipipi, tudo quadradinho, fiquei orgulhosíssima, mas em algum lugar talvez eu quisesse que os meus pais ficassem orgulhosos disso também, né? Sendo que eles nunca nem me cobraram, sabe? Porque eles sabiam que eu mesmo já me cobro, então era como se fosse tipo, tudo bem, é certo, é garantido. Então eu comecei naquilo, comecei muito animada, muito empolgada. E de fato foi assim um primeiro emprego maravilhoso, assim, foi maravilhoso para assim eu aprender muitas coisas, muitas coisas, muitos desafios. Era um emprego também, como era nessa mesma empresa, né, completamente fora da caixinha do que seria o tido como normal, né, na área da nutrição. Na minha época, na área de no âmbito, né, da nutrição, a gente já entrava na faculdade, a gente sabia que tinha 2 caminhos. Ou era o hospital, ou era o que a gente chamava de produção, que era grande indústria, né? Grandes cozinhas. E, bom, eu nunca gostei de hospital, assim, não fazia meu tipo. E a área de produção tinha uma coisa de ser mais bem remunerado, de ser mais fácil conseguir, né? Emprego, era uma coisa mais, né, assim, mais metódica. Eu falei, não, é isso, é aí que eu quero estar, é para aí que eu quero ir. Sabia de nada, inocente, né? Então, passou tudo isso, passou o tempo da faculdade, então esse emprego me dava o que não era muito comum de achar. Então, me dava muitas atividades, muitas funções, né? Me dava muita liberdade de eu poder criar, de eu poder pensar, de eu poder comandar, né? Então, isso também foi um desafio, porque nesse lugar as nutricionistas, né, eram chefes também. Então, assim, eu tive que aprender a delegar, né? Eu tive que aprender a mandar, eu tive que aprender a ser
dura, né? Aprender a dizer não, aprender a dar esporro. Então, assim, era muito complicado, assim, no início, assim, para mim, porque eu tive que desabrochar e entrar em contato com várias Luísas ali. Então, foi muito bom. Até que depois de um ano e meio ali, um ano e meio, quase 2 anos, né? Eu já tinha entrado para uma pós-graduação de nutrição clínica, né? Que é a nutrição clínica funcional, que é a linha que eu sigo. E na minha cabeça era assim, não, beleza, eu gosto disso também, vou estudar, mas eu preciso do meu trabalho, eu preciso do meu emprego, eu preciso do meu sustento, eu preciso do meu dinheiro e vamos embora, né? Vamos. E, gente, era assim uma loucura, porque a carga horária não era fácil, né? Então, muitas vezes eu chegava antes e saía depois, eu era dessas no meu trabalho, batia o ponto e ficava lá, né? Então, muitas vezes eu ficava até meia-noite no lugar que eu trabalhava, porque tinha algumas outras funções lá e que eu abraçava, eu queria fazer acontecer. E acontece, gente, que essa pós, né, esse momento, esse estudo, que eu achava que era só um anexo, começou a tomar uma proporção enorme na minha vida. Que, na verdade, não era uma proporção em termos de tempo, de responsabilidade ou de demanda. Era algo mais forte, assim. Foi uma coisa mesmo de paixão, sabe? Eu me reconectei o porquê que eu escolhi fazer isso, que eu quis fazer, né? Lá quando eu estava lendo minha revistinha aos 13 anos de idade, né? Quem leu ali os 10 está por dentro. Então, quem não leu vai lá ler depois, quando acabar a live. Então, eu me reconectei. Eu falei, gente, é isso. Por isso que eu escolhi estudar essa pema dessa nutrição, porque eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero ajudar a transformar o corpo das pessoas, né? Não no sentido de emagrecer, no sentido de eu quero entender que eu tenho essa magiazinha aqui, esse alimentinho, que eu posso potencializar o corpo das pessoas, que eu posso ajudar a melhorar, sabe? Muito fora desse lugar só de engordar e emagrecer. Isso a gente vê na faculdade, né? Então, foi assim, um boom, sabe? Foi um estouro, assim, mental, tão surreal que chegou um momento que eu percebi que eu estava me engasgando com uma formiga e deixando passar um elefante, sabe? Porque eu estava ali, não posso largar desse emprego, não posso largar desse emprego, o que vão pensar? Olha só, meus pais aguentaram 30 anos, 40 anos, deixa de ser fraca, não tem nem um ano e meio que você está nesse emprego, sabe? E eu já sabia que eu não teria mais muito para onde crescer ali. Até teria para onde crescer, sempre tem, né? Mas até mesmo em termos financeiros, né? Vinha aquelas, quando chegava o contra-cheque, né? Vinha lá o brutão, né? E você via os descontos, tal. Eu falava, gente, o que eu tô querendo na minha vida, sabe? O que eu vou fazer com isso? Eu vou para onde, entendeu? E até que com muita coragem eu comecei a ficar muito afobada com aquilo, muito afobada. Aí eu lembro que eu fui conversar com a minha chefe. Ela, você tá cansada? Vai tirar férias que você tá só cansada. Claro que ela não queria que eu fosse embora, né? E aquilo, de certa forma, mexeu comigo, mas eu falei, não, tudo bem, pode ser que eu esteja cansada. Eu tinha quase 2 anos, né, que eu não tinha tirado férias. Eu falei, beleza. Mas até que eu comecei, só me confirmou, sabe? Quando eu tirei férias, né? Eu viajei, inclusive, para um Veg Fest, foi meu primeiro Veg Fest, foi lá em 2015, eu fui para Recife, e eu ouvi uma música lá que me marcou muito, mas eu só vou contar essa música na próxima newsletter, que vai fazer sentido. E ali eu tive a certeza, eu falei, não dá mais para mim. Eu não quero nem esperar ela me mandar embora. Eu não quero nada. Sabe assim, quando você não quer nada? Eu não quero nada. Eu não preciso desses centavos, sabe? Assim, quando dá aquele furacão, assim. Então, eu lembro que eu voltei, eu cheguei, acho que dia 30 de outubro, era um sábado. Aí, 1º de novembro era um domingo. Dia 2, segunda-feira, dia de finados, né? Fui lá assinar a minha morte, né? Dia 2 eu não aguentei, já cheguei lá pedindo conta, já cheguei lá pedindo minha demissão. E assim foi. Aí eu te pergunto, aonde que eu sabia o que eu ia fazer depois dali? Eu não fazia a menor ideia do que me esperava. Eu sabia que eu tinha que arriscar para autonomia, né? Eu sabia que eu ia ter que dar meu jeito, né? Eu ia ter que botar a cara, eu ia ter que enfrentar de outra forma, outras coisas, outros lugares. Tinha feito uma reserva, claro, né? Fui economizando ao longo do tempo, então eu consegui fazer isso, né? Tipo, pedir conta. E aí, gente, é um parêntese muito importante, tá? Assim como eu avisei no começo da live que não tem certo nem errado, eu não vou contar para ninguém aqui o que tem que ser feito, qual o trabalho que tem que ser feito, o que você deve fazer. Não, ninguém deve fazer nada. Todo mundo deve fazer o que te cabe, tá?
E também é muito importante a gente lembrar que a gente tem, cada um, né, tem o seu momento da vida, tem fases da vida, né, tem circunstâncias ali da vida. Então, assim, eu pude fazer isso porque eu tinha uma reservinha, não tinha filho para criar, não tinha aluguel para pagar, tinha só as minhas contas, eu morava no teto do meu pai, então, assim, esse monstro do aluguel não precisava me preocupar, né? Então, eu consegui fazer com um pouco mais de conforto porque eu tinha alguns pilares, ou na verdade eu não tinha alguns pilares com que me preocupar. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Que de novo, só você sabe onde o seu sapato aperta, e só você sabe até onde você consegue aguentar, tá? E aí eu sei que eu pedi conta e fui me embrenhar nesse caminho da nutrição, né? Da nutrição clínica, da nutrição com essa parte mais em contato com as pessoas, né? E, bom, eu sei que, assim, uma coisa que foi muito importante para eu tomar essa decisão, né, foi eu não tinha clareza disso na época, né, eu tenho clareza disso hoje, né, enfim, nem sabia, sei lá, nem me conectava com essas coisas. Mas uma coisa que eu acho muito importante, que eu já enviei isso numa newsletter também, quem está chegando agora, quem é novo na Mandala, quem perdeu as newsletters antigas, depois me pede que eu possa mandar por inbox. Mas tem uma newsletter que eu já mandei falando sobre os valores. E, gente, como é importante a gente ter clareza dos nossos valores. Quando eu falo dos nossos valores, né, não são as posses, os bens e o dinheiro, não. É justamente esse sapato que te cabe, entendeu? Então, assim, o que é importante para você? É importante para você ter o fixo, o garantido no final do mês? Ter ali a carteira assinada e poder tirar férias garantidas como você quiser, quando você quiser? Então, isso é importante para você. Para mim, Luísa, aquilo não era importante. Para mim, eu já não aguentava mais sair de casa de madrugada e voltar para casa à noite. Eu não via a luz do sol, gente. Eu saía ali na hora do almoço, ia na calçada e voltava, sabe? Então, isso não era a vida que eu queria. O momento que eu tinha, eu ia de bicicleta para o trabalho. Eram 20 minutos indo de bicicleta e 20 minutos voltando. Então, era o momento mais feliz da minha vida. Era essa ida e volta de bicicleta. Era minha terapia, sabe? Era minha melhor amiga, assim. Eu acho que se minha bicicleta tivesse voz, né, para falar todos os meus pensamentos, então era o momento que eu arejava, sabe? Mas para mim a liberdade começou a ser um valor muito importante, porque eu ficava trancafiada num lugar o dia inteiro, né? Então eu não aguentava mais aquilo. Eu não via a luz do sol, sabe? O dinheiro já tinha me mostrado que aquele dinheiro ali não ia me levar a outros lugares, né? Óbvio que eu queria sair de casa em algum momento, eu não ia chegar a lugar nenhum com aquela remuneração, né? Então eu fui me conectando com alguns valores, o valor também de que eu percebi, eu falei, não, eu tenho mais a agregar na vida das pessoas, né? Eu não consigo mais ser aqui um parafusinho de uma grande engrenagem, que não, assim, pode perfeitamente me substituir, entendeu? Não é uma de querer ser especial, não é isso. É muito mais numa coisa de eu posso fazer mais diferença na vida das pessoas, ajudando pessoas de fato diretamente, do que só sendo um parafusinho aqui nessa engrenagem. Então, esse valor da contribuição foi muito importante para mim também. Então, ó, já falei de alguns aqui, de liberdade, de tempo. Eu não tinha tempo para fazer nada, gente. Chegava o final de semana, eu só queria morrer. Eu não queria falar, tipo assim, não fala comigo. De tão cansada que eu tava, de tão estafada mesmo, sabe? Então isso prejudicou muito a minha vida social, a minha vida amorosa, sabe? Foi me prejudicando em vários níveis, assim, me afastei de tudo, todo mundo, minha família, sabe? Então isso era também um valor importante para mim. Então, eu já falei da contribuição, do reconhecimento também, né? Assim, cada um sabe o que é importante para você. De novo, não nesse lugar do ser especial, né? Não nesse capricho, mas um reconhecimento no sentido de que, olha, esse é o meu trabalho, eu faço isso aqui, isso é importante e só eu posso fazer desse jeito, né? Então, isso foi assim também outra coisa que me fez me mover, sabe? E um valor muito importante também, assim, eu acho que é desafio, né? Para mim, desafio é muito importante. Então, hoje, na minha vida, sou só eu, né, aqui na Mandala. Se eu não criasse essas coisas, tipo, por que eu tô fazendo isso aqui hoje? Por que domingo, 7h30 da noite, eu tô aqui falando com muita gente né, muita gente eu já conheço, né, graças a Deus, mas muita gente eu nem conheço. Por que eu tô fazendo? Por que eu inventei de fazer isso?
tem porquê. Ninguém vai me pagar no final dessa live, ninguém vai assinar minha carteira no final do mês, porque eu quero, porque isso me vem de um lugar mais forte, sabe? Tipo, não sei, mas eu preciso, sabe? Então, isso foi importante para mim também. Eu aqui na Mandala, no meu trabalho, eu preciso me desafiar, eu preciso estar em constante criação e desafio, porque senão eu estagno, paro e perco tesão, né? Mas essa sou eu. Então, assim, tem gente que gosta de uma estabilidade, de uma coisa mais pompom, queijo, queijo. Pompom, queijo, queijo não. Vamos tirar o queijo da história. Arroz com feijão, entendeu? Tem gente que já gosta de pegar o arroz e o feijão, fazer um hambúrguer, no dia seguinte fazer um croquete, no outro dia fazer um bolinho. E tudo bem, gente, tudo bem. Só a única coisa, como eu falei, não tem certo e errado. A única coisa que eu acho errado é justamente você não ouvir, não entender o que você quer. Para muita gente, o meu sistema não é impensável, incabível, sabe? Para muita gente é impossível viver ou lidar com essa oscilação de final de mês, né? Quando a gente fala em termos de financeiro, de pagamento, né? Para muita gente é impensável, é incabível tocar um trabalho que você não tem ali o certinho, né? O horário para chegar, o horário para sair. Tem uma amiga minha, que é minha vizinha, não sei se ela está aí na live ainda, ela brinca que ela é servidora pública, né? E ela brinca que ela sai da repartição e eu não. Eu moro na repartição, né? Eu faço a minha repartição e ela não tem hora para acabar. E realmente é isso, gente. Então, assim, eu só tive... A única coisa assim, que me deixa em movimento, que me coloca em movimento, que me fez fazer essa transição, foram os meus valores, né? Como eu falei, eu não tinha tanta clareza de todos, eu não sabia dar nomes exatamente a eles, mas foram eles que me fizeram pular do barco. E outra coisa muito importante, gente, quando a gente fala pular do barco, não é desistir, sabe? Eu tinha muito essa pressão, eu achava que, ai meu Deus, meu pai vai me achar, pô, mano, sabe, mó fracote, que, sabe, tem nem 2 anos que eu tô nesse meu primeiro emprego, entendeu? Tô aqui cheio de gás, cheio de energia. Quem sou eu para não estar aguentando? Cheio de privilégio. Olha ele, olha minha mãe, trabalharam anos, deram anos da vida e ainda trabalham. E quem sou eu, sabe? Até que teve um dia que, quando eu estava no auge da minha decisão, quando eu voltei dessa minha viagem de primeiras férias, eu sentei na cama do meu pai, né? Já estava começando a ficar recorrente, chegar domingo à noite e começar a me dar aquela ansiedade, né? Aquela que a gente brinca que é a síndrome da vinheta do Fantástico. Então já estava me dando essa síndrome da vinheta do Fantástico. E aí teve um dia que me marcou muito, na segunda-feira de manhã, que eu acordava às 5h30 da manhã para ir para o trabalho. Hoje eu acordo 5h30 da manhã por prazer, porque eu gosto, porque eu quero, mas na época eu acordava para ter que trabalhar, e aí teve um dia que eu sentei na cama, só escorreu assim, uma lágrima aqui, depois escorreu outra lágrima aqui, eu não queria trabalhar. Eu tava assim, já, eu fico até arrepiada só de lembrar, de tamanho assim, sufocamento. E aí numa dessas que eu já tava sendo engolida por mim mesma, eu sentei na cama do meu pai acorda mais cedo que eu, meu pai 4h30 da manhã já tá me mandando WhatsApp, ele é desses. Então, na época, óbvio, ele já estava acordado, né? Eu acordei de manhã, sentei na cama dele, eu falei, acho que eu quero sair. Eu falei o nome da empresa, né? Acho que eu quero sair de tal lugar. Aí sabe o que ele me respondeu? Eu crente que ele ia dar lá, né, mó sermão lá, crente que ele ia falar, para com isso, não sei o quê, não. Meu pai é meio turrão, né? Ele falou, eu não sei por que você não saiu ainda. Meu mundo caiu. Gente, aquilo ali, na verdade, acho que foi nesse dia que eu fui lá pedir minhas contas. Pedir minhas contas não, né? Fui pedir minhas contas porque eu não ganhei nada, na verdade. Mas foi nesse dia que eu fui pedir minha demissão. Que eu falei, gente, demorou. Se o meu herói, né? Se o meu exemplo, se o meu pai e minha mãe, né? Mas eu morava ali com meu pai, compartilhava isso com ele. Se o meu mais, né? Falou que eu tô perdendo tempo, quem sou eu para perder mais tempo aqui, né? Quem sou eu para estar mais presa, sofrendo, enfim, sem colocar minhas potências ali para jogo. Então, outra coisa que eu queria trazer para vocês, gente, eu já falei aqui valores. Quem tiver aí com um caderninho, papel caneta, o famoso papel caneta, não precisa de tesoura sem ponta para essas lives. Titia Eliana não tá aqui, mas quem sentir de acompanhar as próximas lives também,
Faz aí um caderninho, faz aí um papel caneta, depois tira foto, me marca, vamos compartilhar. Se você está tendo ideia, se você está tendo insight, se eu estou falando alguma coisa que está marcando, anota isso, registra isso. Como eu falei, não é para nada essas lives, entendeu? É só para te chacoalhar também, para poder te dar ideias, te dar insights, te dar ferramentas para você pensar por você. Então é muito importante você... Ai, que linda! Então é muito importante você, se possível, anotar aí, tá? Então eu já falei aqui de valores, então se você tá no perrengue aí, se você tá #chateado, se você tá sufocado, se reconecta com seus valores. Porque às vezes também a gente fica sufocado, chateado, porque tá vendo o coleguinha trabalhar de empreendedor na internet e fica, ó céus, ó vida, que merda de vida, olha eu amanhã tendo que acordar cedo, aqui com a síndrome da vinheta do Fantástico. Mas às vezes você está só comparando com a grama do vizinho, mas aquilo ali é importante para você, entendeu? Então foi aquilo que eu falei, se para você é importante ter ali o garantido de segunda a sexta, ter ali o garantido do final do mês, sabe? Fazer os seus planejamentos, se você... Então, reconhece que isso é importante para você, coloca no papel. Agora, se você está no esquema contrário, entenda, reconheça, veja, traga para a consciência, que é o que a gente faz no Theta Healing, né? No Theta Healing nada mais é do que tirar o que está no inconsciente, ou seja, está aqui no escuro, eu não estou vendo, e eu trago para o consciente. Agora eu vejo. Se eu vejo, eu posso curar, eu posso mudar, eu posso fazer diferente, eu escolho o que fazer. Então, traga os seus valores, né, para a sua clareza, para o seu consciente, porque ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim para dar bom, entendeu? Então, assim, no ruim vai dar bom. Essa é a ideia. E se você tiver dificuldade ainda de entender o bom daquilo, começa pelo ruim mesmo, começa aí pelas suas dores. Quais são suas dores? Seu trabalho é muito longe, você tem que pegar 3 conduções, você fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Qual é a sua dor? Você quer ficar mais tempo com seus filhos em casa? Você quer ter mais tempo para o seu relacionamento? Qual é a sua dor? Você quer sair de casa, você quer ter uma casa melhor, mas você não vê perspectiva de crescimento, você não tem mais financeiro ali que vai te suprir, sabe? Então, anota as suas dores. Ao invés de ficar só na sofrência mental, só alimentando, né, nessa retroalimentação, que em algum momento pode até pender para uma vitimização, traz para a consciência também quais são as suas dores, né? O que te dói? Por que você está assim? Né? Então, às vezes a gente tem... É muito comum, né? A gente... síndrome do pânico, ansiedade e tudo mais, é o famoso vem do nada, né? Aquela coisa que vem do nada. Não, não vem do nada. Tem alguma coisa aí pedindo para ser olhada, né? Cabe a você destrinchar, a relembrar. Não você sozinho, você pode ter ajuda de profissionais, né? Tem os psicólogos, as terapias complementares, mas cabe a você parar, reconhecer que algo errado não está certo, né? Que ficar só agindo ali naquela trama automática, naquela trama só do fio desencapado que de repente pega fogo, vamos encapar esse fio, sabe? Vamos ver aonde que está começando o curto-circuito, vamos ver o que tá te incomodando, o que está te doendo, né? Então, valores e dores, tá? Muito importante. Estou olhando aqui para minha colinha, porque eu anotei aqui o que eu tinha que falar para vocês hoje. E aí, gente, a terceira coisa que eu queria trazer nessa primeira live de hoje, né, já que a gente está falando como ter clareza do seu trabalho ideal. Porque, de novo, não existe uma listinha de trabalho ideal que você vai escolher qual que você quer. Não é iFood isso aqui, entendeu? Então, você que vai ou buscar o seu trabalho ideal ou você vai criar o seu trabalho ideal. Por isso que eu comecei explicando essa coisa do trabalhando na nova era, né? Por que eu apelidei essas lives de trabalhando na nova era? Uma coisa que a gente fala, que eu ouvi esses dias, já não lembro se foi num podcast, enfim, mas que não pergunte para o seu filho ou para alguma criança que você tenha contato, não pergunte o que ela quer ser quando crescer, porque isso é muito encaixotar, sabe? Isso é muito castrador, isso é muito você querer tolir ali, de repente, a criatividade da criança, que é o que a gente faz, né, com as crianças. Hoje, isso já vem mudando muito, mas assim, se você é da mesma época que eu ou mais velho que eu, assim, é o que é, né? As escolas são como um exército, elas te colocam numa forma, no mesmo formato, então pensa igual, só tem uma resposta, ou é essa, ou é essa, ou é essa, são as profissões bem-sucedidas, é esse o caminho, é esse o vestibular, sabe?
Hoje isso já vem mudando, justamente por essa movimentação, né? Essa nova era, essa era de aquário. Então, não pergunte para uma criança o que ela quer ser quando crescer. Tudo que eu falava que eu queria ser quando crescer, eu lembro disso perfeitamente, gente. Foi a minha primeira newsletter. Acho que foi final de 2018 que eu escrevi isso. Não sei se alguém aqui lembra da minha primeira newsletter. Eu coloquei lá as 5 ou 4 coisas, as 4 ou 5 vidas que eu teria, sabe? Então, foram coisas que, e assim, parando para pensar, várias delas eu exerço hoje, sabe? Mas também não vou dar spoiler. Quem quiser essa newsletter me pede aí. Mas é muito legal a gente pensar em termos de vida. Quais as vidas eu gostaria de ter, né? E essa coisa da gente perguntar para uma criança o que você quer ser quando crescer, sabe? Muito provavelmente não existe ainda o que aquela criança vai fazer. Exatamente, essa pergunta é o início das cobranças. Então, essa galerinha que tá vindo agora, né? Chega junto, chegou na hora certa, olhar magenta. Essa galerinha que tá vindo aí atrás tá arrebentando, entendeu? Vai arrebentar. Mas quem tá pegando a onda, né? Pegando o bonde, muito provavelmente o trabalho que ela vai fazer não existe ainda. Gente, antes de eu fazer essa live, sem brincadeira, porque eu não consigo sair agora. Como é que é? Eu estava vendo aqui, né, seguindo aqui uma mentora, e aí tem um termo agora que surgiu, um trabalho, né, um termo, uma profissão, nano-influenciadora. Vocês sabem o que é isso? Nano-influenciadora? Me diz aí se alguém já ouviu esse termo. Gente, a boa notícia é que hoje a gente pode criar o que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser. Não no sentido de bunda lelê, mas assim, nos seus talentos, os seus skills, no que você é bom, no que você é boa, no que você pode fazer, cara, eu tenho certeza que tem alguém no mundo precisando disso, sabe? Ou precisando do seu serviço, ou precisando da sua influência, ou precisando da sua cura, ou precisando do seu método, ou precisando das suas palavras, da sua arte, do seu desenho. E a boa da era de Aquário, a boa da nova era, é justamente essa circulação. Por que vocês conseguiram se conectar e estão vendo aqui me ouvir falar? Por que vocês vieram aqui me ouvir falar? Sabe? Porque tem alguma conexão aqui, porque tem essa facilidade aqui, porque em algum lugar, de alguma forma, eu posso despertar algum insight em vocês. E essa é a colaboração. Essa é a boa, sabe? Da nova era, né? A gente brinca, né? Assim, quando eu era criança, a gente tinha que ligar, pegar na lista telefônica, pegar o número de um táxi, a moça, porque era sempre uma mulher, né? A moça do táxi falar, tá bom, como é que é? Vou localizar um carro para enviar. Demorava 40 minutos para chegar um táxi e olhe lá. Você já se perguntou como é que as pessoas se encontram hoje? Tipo, sem WhatsApp, sem Google Maps? Cara, como é que a gente viaja sem Google Maps, cara? Isso é surreal. E isso até pouco tempo, sabe? Então, assim, a circulação de informação, a circulação de possibilidades, sabe? Se a gente for para pensar, Uber, Bitcoin, iFood, nuvem, tá tudo na nuvem. Isso é muito aquário, isso é muito irreverente, isso é muito ar, né? Isso é muito para frentex, sabe? Óbvio, ônus e bônus, né? Tem coisas que não são tão legais, né? Mas saiba usar a potência disso. Se você que está aqui nessa live em busca de ideias, ferramentas, em busca de possibilidades para chacoalhar, saiba que tem espaço para todo mundo. A gente tem que lembrar também que é uma era de muita abundância, né? Só que, quando a gente fala abundância, a gente não está falando de dinheiro. A gente não está falando do quanto tem na sua conta. A abundância é justamente essa capacidade de fazer o que é necessário quando é necessário. Prosperidade, dinheiro, isso aí vem junto. Mas, assim, é muito mais o que eu posso fazer quando eu preciso fazer, ou quando eu quero fazer, quando dá para eu fazer, sabe? Então, é uma era de muita abundância. Então, assim, é você encontrar o seu. Justamente o que eu vou falar nas próximas lives, né? Eu vou trazer mais caminhos para você encontrar justamente qual é a sua particularidade. Se eu acredito que o autoconhecimento é uma base para a gente buscar, né, a nossa forma única de trabalhar, você tem o seu manual, sabe? Você tem, tudo bem, se eu sou nutricionista, tem 934 zilhões de nutricionistas, mas cada uma é diferente da outra. Cada uma vai ter um savoir-faire, sabe? Vai ter ali uma purpurina diferente.
Se eu tô aqui falando para vocês de trabalho, de propósito, sei lá por quê, que nem eu sei por quê, mas eu precisava fazer essas lives, eu precisava falar essas coisas, tem gente falando isso também, tem coach de não sei o quê, coach alta, mas você se identifica, você se conecta com aquela pessoa por aquele motivo, sabe? As mandalinas que eu brinco se identificam com o meu jeito porque por algum motivo, porque se identificam. Então, você tem alguma coisa que é só sua, sabe? Tem um cristalzinho aí, tem um diamantezinho aí bruto esperando para ser lapidado. Claro que não é o tipo da coisa que você vai acordar, vai ter total clareza de tudo isso, né? Porque a gente tem os nossos pontos cegos, né? A gente tem o nosso ego, a gente tem a nossa mente que faz a gente duvidar de tudo o tempo inteiro, mas saiba que você tem, e tem muitos caminhos, muitas ferramentas para te ajudar a identificar qual é o seu savoir-faire, né? Qual é o seu, tô falando savoir-faire, qual é o seu, qual é a sua purpurina, entendeu? Qual é a sua graça aí no seu carnaval? O que você pode fazer na sua festa? Qual é a sua forma de montar o seu Lego, né? Foi o que eu mandei na última newsletter, né? Se você der aí 4 peças de Lego, uma pessoa vai montar de um jeito, a outra vai montar de outra, a outra vai montar de outra, a outra vai falar, não, acho que eu prefiro essa base aqui. Cada um vai fazer de um jeito diferente. Então, se você está buscando, ainda que num trabalho, digamos, num emprego rígido, né? Você pode levar coisas diferentes. Quem acompanhou a minha viagem agora de férias, diga-se de passagem, minhas primeiras férias, desde essas férias que eu pedi conta, foram 4 anos, gente. Foram 4 anos aqui, ó. Minhas primeiras férias suadas que eu me permiti, minha chefe me deu. Eu conheci uma mandalina muito querida, várias mandalinas queridas eu conheci pessoalmente, mas uma delas que eu conheci lá em Portugal. Gente, ela trabalha numa empresa que ela faz tipo uma computação de dados, sabe? Uma parada super mecânica, super informática. Ela tem outras formações lá e tal, que também não tem nada a ver com aquilo que ela faz. É um emprego fixo, né? Aquela coisa ali, garante o básico, pá. Só que ela foi se apaixonando tanto por psicologia positiva, ela foi estudando tanto isso, ela foi mergulhando tanto que, gente, sabe como é que ela é conhecida na empresa dela? Mr. Happiness. Ela cuida da felicidade das pessoas da empresa. Tem coisa mais era de aquário do que isso? Então, além do trabalho meio mecânico que ela tem que fazer, ela realmente desenvolveu um trabalho. Assim como a gente mede o PIB, sabe? Tipo, vou medir o PIB, vou medir o faturamento da empresa. Eles medem a felicidade. Ela é responsável por isso. Ela é responsável por conectar as pessoas. Ela percebeu que as pessoas não se falavam. A pessoa está trabalhando uma do lado da outra, não se fala, não toma cafezinho junto. Tudo bem, tá a cultura lá do país, né? A cultura lá de Portugal. Mas ela criou esse trabalho, ela criou esse nicho. Gente, a senhora é felicidade. E ela é essa alegria mesmo, sabe? Tipo, até a Carmen que tá aqui na live comentou, nossa, que eu postei uma foto junto com ela, né? A gente até foi meu almoço de despedida, eu fiz questão de encontrar com ela de novo. Ela me deu insights incríveis também, que virão na próxima newsletter. Mas a Carmen até comentou, nossa, que pessoa com cara de feliz, vontade de abraçar ela. E, gente, ela irradia isso, sabe? Então ela poderia ficar naquilo ali, no pão, queijo, no arroz, feijão, computando dados e completamente suprimida, né? Completamente desacreditada do que ela passou a acreditar, do que ela passou a estudar, do que ela passou a viver, sabe? Então, senhora felicidade, a pessoa trabalha medindo a felicidade das outras pessoas, tipo, isso é surreal, sabe? Então, é o que eu falo, gente, hoje a gente tem muita possibilidade, sabe? Não é fácil, não é do dia para noite, ninguém vai ganhar dinheiro fácil, isso aqui, a internet não é um caixa eletrônico, você não vai multiplicar os seus bens, não é nada disso. Se você está pensando em largar o seu emprego e empreender, seja lá com o que for, requer esforço, né? Requer ali uma prática, né? Requer ali uma consistência. E, de novo, o que eu acredito muito pegando, né? Bebendo na fonte do autoconhecimento. Quando eu falo bebendo na fonte do autoconhecimento, gente, é muito mais assim, imagina o autoconhecimento como um baldinho, sabe? Como um baldinho de Lego, né? E a gente tem várias pecinhas que a gente pode tirar dali e ir entendendo, fazendo o nosso conhecimento, né? Eu sou assim. Eu funciono melhor pela escrita. Não, eu não sou muito legal de falar, mas eu sou muito boa de escrever. Não, beleza. Não, eu não sou muito boa de ficar sozinha. Eu gosto de ajudar outras pessoas, sabe? Então,
no baldinho do autoconhecimento, de acordo também com as ferramentas, com as terapias, com o tanto de conhecimento que a gente tem aí hoje, você consegue ir montando o seu Lego, né? O seu Lego que fica maneiro, que fica bonito para você, que fica sustentável, né? E não necessariamente vai ficar sustentável para sempre, né? A gente vai desmontar. Então, a parte boa, por exemplo, da minha história, eu pensei várias coisas. Logo depois que eu pedi demissão, né, do meu tão sonhado primeiro emprego, da minha primeira carteira assinada, óbvio que eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu sabia que eu ia trabalhar com gente, eu sabia que eu ia ter que ir para a vida autônoma, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Então, nesse tempo, de lá para cá, já são quase 5 anos, eu tinha assim, eu falava, não, é isso aqui que eu quero, sabe? Teve uma época que eu sempre, por conta dessa parte de vegetarianismo, veganismo na minha vida pessoal, eu acabava mexendo com a cozinha, né? Acabava fazendo isso. Então, teve um momento que eu falei assim, não, é isso. Eu quero viajar ao Brasil dando workshop. Eu quero fazer workshop de culinária. Gente, até eu fazer 1, 2, 3, 4 workshops, falar, então, acho que não é isso não. Então, gente, se você tá aí dentro da sua cabeça, preso, idealizando, sonhando, fazendo lá, isso aqui é o que... Cara, vai lá e faz, experimenta, sabe? Porque às vezes não é isso. Ou às vezes é isso que vai te dar um pulo para uma outra coisa, né? Durante um tempo foi isso e depois não era mais. E um detalhe que eu falei para vocês guardarem na minha época de desemprego, né? Na minha época de desempregada compulsória, né? Eu lembro muito, tipo, quando eu terminei, eu falei, tudo bem, agora eu tenho que assinar como desempregada, né? Então foi nesse tempo, 2 meses depois, que eu, né, entreguei tudo e tal, não sei o que, finalizei tudo. 2 meses depois, num ônibus lá em Recife, tipo, eu entrei no ônibus, estava rodando pela cidade, comecei a fazer um brainstorm de maluca dentro do ônibus, no meu celularzinho da época, no meu Androidzinho. E falei, bom, é isso. Mandala Cozinha Alternativa. Gente, foi aí que surgiu Mandala Cozinha Alternativa. O mandala, porque eu pensei não fazia ideia da proporção que isso poderia tomar, né? Mas o mandala no sentido de dessa coisa de círculo, dessa coisa de potência, dessa coisa de várias abas, né? E uma cozinha alternativa, ou seja, na minha cabeça, tudo que eu comia, tudo que eu comia antes e tudo que as pessoas onívoros, né, comiam, tinha uma alternativa, tinha uma possibilidade. É o que você quer? Hambúrguer? Então tem hambúrguer vegetariano. É o que você quer? Pastinha? Tem pastinha vegetariana, sabe? Na época eu era vegetariana. Então eu pensei, bom, eu quero ajudar as pessoas a encontrar uma alternativa na cozinha. Por isso que ficou esse nome enorme. Na época eu tinha nem Instagram, gente. Na época era Facebook. Eu fiz minha página no Facebook, Mandala Cozinha Alternativa. Comecei a gravar uns vídeos com um amigo meu, eu era péssima, tipo, morria de vergonha. E, gente, eu tinha tanta vergonha que o nome era esse, né? Tipo, eu nem falava o meu nome por trás, né? Era tipo, era o meu pseudônimo, né? A Mandala era o meu pseudônimo. E, eu tinha medo de falar que eu era uma nutricionista, né? Vegetariana na época e depois vegana, porque eu tinha muito medo de ninguém querer ser atendido por mim. Eu falei, gente, meu Deus do céu, se eu falar que eu não como carne aí, ferrada, sem emprego, precisando atender, precisando de cliente, né, de paciente. Se eu falar que eu não como carne, ou que né, eu falei, porra, aí que não vai vir ninguém para mim mesmo. Só que quando eu entendi que era justamente aí que morava a minha diferença, né, quando eu vi que tinha toda uma galera também sem respaldo, tanto quanto eu, né, que eu falei, não, beleza, bati no peito, falei, não, é isso mesmo. Sou vegetariana mesmo, não como carne mesmo, é isso aí, vem quem quiser, sabe? Depois de alguns meses, né, gente? Dando uma trabalhadinha ali. Mas foi aí que surgiu o Mandala Cozinha Alternativa e aí depois eu comecei a atender, fui fazendo isso. Óbvio, depois eu migrei para o veganismo, né, por questões pessoais, fisiológicas, enfim, isso não cabe na live de hoje. Mas, e aí a Mandala foi mudando, né, gente? Depois, aí surgiu a conta no Instagram, não podia mais ter o Alternativa no nome, ficava muito grande. Aí por isso que ficou Mandala Cozinha. Provavelmente algumas pessoas aqui já me seguem desde a época do Mandala Cozinha. Até que a mandala que tem aqui na minha parede, né, as pessoas vinham aqui, tanto amigos quanto pacientes e tudo mais, tem uma mandala pintada, né? Então, eu via que todo mundo falava, não, tô aqui na mandala, vou lá na mandala. Não, fala ali com a mandala e tal. Eu falei, não, então é isso. Então é na mandala, né? E foi isso que me permitiu trazer tudo que eu acredito, né? Trazer todas as outras ferramentas. Mas, de novo, se não fosse
a possibilidade disso, se não fosse a nova era, né? Se não fosse esse constante, né? E constante e eterno, eu acho, arejar, mudar, idealizar também, realizar, enfim, todos os ar aí que você quiser, que a gente se muda, que a gente se testa, que a gente se faz. Então não tem fixo, não tem certo, não tem garantido. Vai lá e faz. Por isso que eu falo tanto. Vai lá e faz. Botar a pele no jogo. Ir para o campo de batalha. Vai dar frio na barriga? Vai dar frio na barriga. Somente vai te fazer duvidar? Vai te fazer duvidar. Mas você tem que arriscar, você tem que fazer. Então, o que eu ia fechar aqui, essa live, o terceiro ponto, é um porquê. Quando eu mandei na última newsletter, eu fiz essa brincadeira do ranço com propósito, que o propósito, na verdade, foi um grande gatilho de muita ansiedade para muita gente, né? Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu não sei qual é o meu propósito. É como se a pessoa ficasse cega, né? Como se ela já não tivesse mais possibilidade nenhuma, como se ela não se reconhecesse em nada e está só em busca ali da cereja do bolo, né? Do propósito. Então, desmistifica o propósito, sabe? Dá uma desmembrada no propósito e tenta transformar ele em pequenos porquês, né? Por quê? Qual é o seu porquê? Você tem um porquê, pelo menos hoje, agora, sabe? Não precisa ser o que você vai fazer pro resto da sua vida. Isso também não existe, gente. De novo, eu acho que a gente vai mudando, a gente vai passando... Passou uma ambulância aqui agora. Passou uma ambulância aqui agora. Então, a gente vai mudando, a gente vai se... Que bom, né? A gente vai se encaixando, a gente vai entendendo o que a gente faz melhor. A gente vai aprendendo a dizer não para outras coisas que a gente não faz melhor. Hoje mesmo eu estava falando com eu brinco que é ex-Mandalina, porque ela era minha paciente e agora engravidou. E eu decidi que eu não quero mais atender gestantes nesse momento da minha vida, porque não é uma coisa que eu vivi. Eu não conheço essa dor, eu não conheço essa transformação. Então, eu não consigo acolher isso, entende? Por mais teórico que seja, sabe? Tem o dado, tem tudo. Óbvio, eu sou capaz, né, de atender, mas assim, eu não quero. Não quero porque eu não vou falar a mesma língua, eu não vou ter a empatia, eu não vou ter o acolhimento. Um dia, quem sabe, se eu tiver filho, se eu passar por isso, tenho certeza absolutista que eu vou querer atender crianças, gestantes, eu vou me conectar com aquilo. Mas hoje eu não me conecto, tudo bem. Assim como ano passado, eu não me conectava com coisas que eu me conecto hoje e fazia outras coisas que eu cismava que eu tinha que fazer e que agora eu já sei dizer não, já sei que eu não quero, já sei que não funciona para mim. Por quê? Quem encosta a cabeça no travesseiro sou eu. Não tem status, não tem dinheiro, não tem... sei lá, não tem nada que pague a sua consciência tranquila no seu travesseiro na hora de dormir. Então, para mim, nem existe esse valor, mas para mim, encostar a cabeça tranquila no travesseiro é um valor, assim, gente, que vocês não têm ideia, assim, que é o que me faz dizer não, sabe? E é o que me faz dizer sim, e é o que me faz correr riscos, né? Tem coisas que eu não sei por que eu faço, mas eu sei que se eu não fizer, eu não vou ficar tranquila. Entendeu? No sentido de... Porque, de novo, por que eu estou fazendo essas lives? Por que eu estou falando com vocês de trabalho, de nova era, de propósito? Luísa, você não é nutricionista? Sou, também. Mas eu trabalho com pessoas, então essa temática vem muito também. Então eu já vivi essa dor, eu já passei por essa dor e eu ajudo outras pessoas a passarem por essa dor também. Então eu quero falar disso, dane-se, não sei para quê, mas é um porquê muito forte dentro de mim, que eu acho que outras pessoas também precisam saber, ouvir, enfim, querer arejar sobre isso. Então, tenha um porquê, tá? Ou tenha vários porquês, melhor ainda, né? Tenha um porquê, tenha vários porquês. E pode ser uma coisa meio louca mesmo, sabe? Você não precisa ter uma coisinha muito clara, você não precisa ter uma coisa, tipo, mega definida, sabe? Você não tem que reduzir a 150 caracteres. Faz do seu jeito. Imagina qual é a sua vida ideal. Imagina qual é o seu trabalho ideal, tá? Busca aí o seu porquê. Provavelmente ele vai mudar. Então, aproveita o seu porquê de hoje. Estamos acabando. 5 minutos, provavelmente daqui a pouco esse Instagram vai me cancelar nessa live. Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quem não quiser falar aqui agora, pode me mandar mensagem por inbox. Essas lives, essa de hoje, todas as outras ao longo da semana, ficarão gravadíssimas, durante 24 horas, tá? Então, hoje eu quis trazer aqui para vocês como você ter clareza do seu trabalho ideal, você reconhecer os seus valores, você reconhecer aonde o seu sapato aperta, você saber as suas dores, tá? Para você trazer para você trazer
leveza, né? De deitar a cabeça tranquila no travesseiro. Só você pode fazer isso por você, tá? E de você buscar os seus porquês. Ainda que no seu trabalho formal, no sentido de que, né, não é você, enfim, para uma empresa maior, tem ali uns porquês, sabe? Porque pode ser que tenha alguma coisa ali pescando, sabe? Tá dando mosca e você não tá, que nem a história da felicidade que eu contei. Então, assim, se conecte aí com o seu porquê, sabe? Então, que aí vai ficando mais fácil. De novo, não é hoje, não é amanhã. Ninguém precisa sair daqui dessa live hoje pedindo conta amanhã. Mas, inclusive, isso aconteceu depois do Ocupa o Corpo. Eu não sei se a Meg tá aí. Meg, querida, eu vou conhecer ela pessoalmente essa semana. Gente, a Meg, depois do Ocupa o Corpo Hábitos, pediu conta do emprego dela de 14 anos. Felicíssima! Porque, enfim, teve diversos insights e processos. Aqui não é mergulho raso, gente. É o que eu sempre falo. Aqui não é água na canela, entendeu? Então, só vem para mandala quem vem sem snorkel, porque a gente mergulha de apneia. Aqui a gente cutuca na dor com metiolate que arde. Olha a Mag aí. Não é não, Mag? Fala aí. Gente, quando a Mag me mandou esse áudio falando, eu assim, surreal, eu vibrei. E foi na mesma semana, a Mag me mandou esse áudio, tá? Ela tá aqui na live. Se Lauana estiver na live ainda também, Lauana foi outra mandalina querida que eu acompanhei também nesse processo doloroso de mudança de trabalho, carreira, propósito. Na mesma semana, a Lau me escreveu que estava indo para o emprego novo, então eu fiquei assim surrealmente feliz. Um outro mandalino que ele não está aqui na live hoje, ele também tinha me escrito me mandando uma outra notícia incrível, que foi um mandalino que a gente se acompanhou mais de um ano, assim, para ele então pedir conta lá do super mega emprego dele, super garantido. E hoje ele está aí brilhandaço, fazendo constelação, cerâmica, vendendo shiitake, tá tipo bombando nos trabalhos dele, sabe? Na potência dele. Então, foi uma semana assim que eu recebi umas 4 notícias assim de mandalinas pelo mundo, né, aleatórios, mas assim, isso me dá um sério, e isso é o meu porquê, sabe? Tipo, de novo, sabe, não tem explicação, não tem profissão que defina isso, sabe? Esse prazer, esse tesão mesmo. Então, é aquele famoso ou faz com tesão ou nem faça. Então, eu espero que vocês acordem na segunda-feira de vocês com muito tesão, tá? Quem quiser falar alguma coisa, pode mandar um inbox. Gente, me marquem, mandem fotos, se quiserem tirar print aí, manda foto do caderninho, me marca lá nos stories, vamos ajudar mais gente a chegar também, né, nesses arejamentos, né, que a gente possa viver aí os nossos criativos, né, os nossos artistas. Por isso até que eu postei aquele livro do Caminho do Artista, para a gente entender que somos todos sim artistas, né, mas isso aí fica para próxima live, tá bom? Muitos beijos, muito obrigada por todo mundo que estava aí. E essa live vai ficar salva. Quem perdeu o início, só assistir aí de novo. Obrigada, Ju! Beijo, gente. Tchau, tchau.